Boa noite, amigos, amigas. Vamos iniciar o nosso momento de reflexão, de silêncio, de harmonia. Momento este que contamos com a presença dos nossos amigos espirituais e com a misericórdia de Jesus, que nos permite aqui estarmos nesta hora. Sejamos, portanto, amparados, iluminados, em especial o nosso rival, que usará da palavra a fim de nos esclarecer sobre o tema. E assim, Jesus, sob a tua condução amorosa, iniciamos o nosso encontro desta noite. Desde já louvando-te e além-te por tudo o que nos oportuniza realizar e experienciar nesta existência. Faz em nós nesta. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco e nos mantenha fiéis, fidedignos aos seus ensinamentos, ao seu Evangelho e ao que o nosso benfeitor Emmanuel nos trouxe hoje com o texto A Quem Obedece. É o capítulo 16 do livro Pão Nosso, em que ele se utiliza do versículo 9 do capítulo 5 da carta que Paulo escreveu aos Hebreus. E neste versículo, Paulo diz assim: e sendo ele, Jesus, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Emmanuel, então, intitula como uma pergunta dirigida a nós: a quem obedeces? E nos escreve assim: toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias,
antes de observares o conselho do Mestre Divino, é justo refletir sempre quanto a isso. Porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Texto curto, mas profundo, né? E precioso. Como sempre, Emmanuel é uma pérola. E quando ele intitula os textos dele como interrogação no final, a gente fica mais atento ainda, porque não deixa de ser uma pergunta dirigida a nós mesmos. Antes de entrar propriamente no tema de obedecer, me chamou a atenção o versículo que ele destacou da Epístola aos Hebreus. Claro que aqui ele está falando sobre obedecer, né? Sendo ele, Jesus, consumado, ou seja, passado por tudo que ele passou, né? E depois a sua própria ressurreição, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Porque esse tema da salvação é um tema que é bastante discutido em todas as religiões. Esse salvar no sentido de... Aqui no próprio texto ele coloca como o oposto o condenar. Então, estou condenado ou me salvei, né? Jesus, pelos homens, foi condenado à cruz. Mas, inegavelmente, né, ele não só já estava salvo, como passou por tudo aquilo para nos mostrar este caminho da salvação. Mas o que me chamou a atenção é que aqui nesse texto, Paulo diz que a salvação não é para aqueles que acreditam, não é para aqueles que creem. Existe uma discussão aí que o que salva é a graça, o que salva é a fé. Então, se eu tenho fé, eu estou salvo, né? Aqui diz o seguinte: é a causa eterna da salvação para todos que lhe obedecem. Obedecer, curiosamente, a palavra obedecer significa, melhor, a sua etimologia é escutar com atenção. Ela vem do latim ob, audire. Assim como observar, de ob, de ver com atenção, né? O obeaudire, o obedecer, é escutar com atenção. E lembram que por diversas vezes nos evangelhos está escrito em que Jesus diz: aquele que tem ouvidos de ouvir, né? Aquele que tem olhos de ver. Bom, todos nós ouvimos com nossos ouvidos. Por que ele falaria aqueles que têm ouvido de ouvir? Porque aquele que ouve, entende e obedece. É o que escuta com atenção. Porque também está escrito lá nos evangelhos assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não é? Não tem aquela outra parte que ele diz assim: mas, Senhor, nós te assistimos, nós te ouvimos e não reconheço vocês. Eu reconheço aqueles que foram me visitar quando eu estava preso, que me vestiram quando eu estava nu, que me deram de comer quando eu estava com fome. Quando foi que nós fizemos isso, Senhor? Quando fizeram qualquer um desses pequeninos, fizeste meu nome. Então, Paulo, ele concebia a fé não como uma fé somente crença. Quando ele diz que a fé salva, é porque, para Paulo, já estava implícito a fé com obras. A fé que somente crê, agora a fé que realiza aquilo em que ela crê, em que ela entende, essa é a fé paulina. E aqui ele deixa bem claro, né? Jesus veio a ser a causa de eterna salvação
para todos que lhe obedecem. Então, aquela coisa de que Jesus, na cruz, tirou o pecado de todos nós. Então, ele se sacrificou por nós. Então, com 2 Pai Nossos e 3 Ave Marias, estamos salvos, né? A nossa lógica nos diz que não é por aí. E aí Emmanuel vem e diz assim, bem, a quem vocês obedecem? Porque tudo que a gente faz, antes de fazer, antes da gente concretizar o que a gente fala, ou o que a gente pensa, ou o que a gente idealiza, de nós tem uma coisa que se chama intenção. E essa intenção vem do nosso mais profundo do ser. E é essa intenção a que vale realmente. Muitas vezes a gente até erra no que está executando ou fazendo por ignorância, mas a intenção não era aquela. Já os outros que fazem tudo muito bonitinho, mas que a intenção é ter uma recompensa depois, como o mestre disse, a sua recompensa já está dada, né? E aí Emmanuel, então, deixa isso claro para a gente. Qualquer um de nós, toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Criatura, eu entendo que não somos somente nós, seres humanos. Então, o animal também obedece a alguma coisa. O animal obedece aos seus instintos. E os instintos fazem parte da lei natural, da lei divina. A gente não vê um animal comendo mais do que o que ele necessita e depois sofrer de uma congestão ou de uma indigestão porque comeu muito, não é? A gente não vê um animal comendo algo que não é da sua natureza comer. Por quê? Porque ele segue uma coisa que é o instinto do corpo para a autopreservação. A lei de conservação é uma das leis morais. Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pega a lei natural e diz assim, didaticamente eu vou dividir em 10, para explicar melhor. Então tem lá a lei de reprodução. É da nossa natureza humana nos reproduzirmos. Tem a lei de conservação. É da nossa lei. Então nós temos esse instinto, né, de conservação, de reprodução, de adoração, de sociedade. O problema é quando a gente, em algum momento aqui, ele diz assim, o homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza. Eu fiquei pensando o que ele queria dizer com esses impulsos baixos da natureza. Porque o que é natural é divino e, por sua vez, é perfeito, né? Ou seja, ali está expressa a lei divina. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, os espíritos nos ensinam também que o que a gente chama de paixão é o instinto viciado. Então, aquilo que para nós seria uma força natural, quando a gente se exacerba naquilo dali, a gente vai para um impulso baixo. Tem 4 P's em nossas vidas que a gente precisa de um esforço, ou seja, de uma virtude, né? Virtus, força, para poder se libertar deles, para que eles não sejam para nós senhores, que nós sejamos escravos deles. É o P do prazer, é o P do poder, o P da posse e o P do prestígio, que é daquela natureza vaidosa, orgulhosa, né? Então, quando Emmanuel diz assim, a quem obedece? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias? Qual é o mote de nossas vidas? Para que a gente se levanta todos os dias? Quando a gente abre os olhos, ok, nós temos as nossas obrigações em casa, no trabalho, etc. Mas até para isso, por que a gente trabalha? Quais são os nossos objetivos principais de vida?
Durante muito tempo, e isso é comum aqui no Ocidente, nós fomos orientados, ou fomos educados a você precisa estudar bastante para ter uma boa formação, conseguir um bom emprego, abrir um bom negócio, se casar bem, né? E ter muito dinheiro para poder viver muito bem e deixar uma herança grande para seus filhos. E aí, aqui no mundo capitalista, principalmente, tem essa coisa de acumulação. Hoje, no texto que eu mandei de manhã para algumas pessoas que a gente compartilha alguns textos de Emmanuel, ele dizia assim: a vida simples é o que este mundo nos oferece como o supremo da felicidade. É a vida simples. Ele fala assim: é o pão nosso de cada dia. E ainda ele diz assim: quantos se contentam em ficar no pão nosso de cada dia? E Chico Xavier, essa figura linda, né, nos diz assim: ah, enquanto a gente fica no pão de cada dia, está ótimo. O problema é quando a gente vai na manteiga, no queijo, no presunto. Entendeu? Quando fica no pão, está tudo bem, mas quando vem os acessórios, aí a gente acaba se perdendo dele. Bom, eu não estou aqui dizendo que é para a gente largar a mão dos nossos objetivos de ordem material. Não. Né? Nós devemos, sim, lutar o nosso próprio esforço. Onde é que Emmanuel fala aqui alguma coisa sobre esforço? Aqui. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida. A gente trabalha para ser uma pessoa melhor e para oferecer para aqueles que nos cercam também os frutos do nosso esforço. A remuneração pecuniária, o dinheiro, ele deve ser uma consequência do nosso esforço, do trabalho, e não o objetivo de nosso trabalho. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa que opera na Bolsa de Valores. Olha que coisa. E que é médico. Era médico, agora não é mais. Ele disse assim: quando eu decidi por fazer medicina, eu escolhi medicina não para ganhar dinheiro. Eu escolhi medicina para eu fazer uma coisa bem feita e ajudar as pessoas com o meu conhecimento e com a minha destreza. O dinheiro foi uma consequência. Eu nunca operei por causa de dinheiro, mas o dinheiro veio. E ele estava dando um curso de Bolsa de Valores e ele fez assim: então, para todos vocês que estão aqui, se tiver alguém aqui na sala que veio aprender sobre Bolsa de Valores para ganhar dinheiro, pode sair da sala. Vocês vieram aprender como se faz bom trades. O dinheiro será uma consequência. Mas o que isso tem a ver com o nosso texto aqui? A quem nós obedecemos? Quem é o Senhor de nossas vidas? Me lembra que agora o próprio Paulo fala isso sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Ele fala isso algumas vezes em algumas de suas cartas. O segundo Adão para Paulo é o Cristo Jesus. E ele faz uma comparação. Como agiu o primeiro Adão, que representaria o ser humano no início da sua jornada evolutiva, porque nós temos uma destinação, tá? A gente não está aqui a passeio. Né? Ele fala aqui sobre estabeleceu gradações do caminho. Nós aprendemos com os espíritos que essa centelha divina ela estava atuando no âmbito do mineral, a centelha divina individualizada, que é essa lei que une os corpos, que une os átomos em moléculas, né? É a lei do amor. Este mesmo princípio espiritual passou pelo vegetal, aprendeu muita coisa enquanto vegetal, depois evoluiu, gradativo, né? Entrou no reino animal, levou milhões de anos, aprendemos um monte de coisa, haja visto o nosso corpo funcionar sem a gente saber como é que ele funciona. Quando a gente bebe água, quando a gente come alguma coisa, está tudo funcionando aqui dentro. E não é comando
consciente nosso. Isso nós aprendemos, passando pelo vegetal, depois passando pelo animal. Mas quando a gente chega aqui no hominal, do ser humano, o próximo passo para a gente, o próximo reino, é o reino que foi anunciado pelo Cristo Jesus nos evangelhos. Qual a principal mensagem que nós encontramos nos evangelhos? O reino de Deus está próximo, né? Arrependei-vos. Esse arrepender é mude de mentalidade. Palavra grega que está lá nos originais, metanoia, mudança de mentalidade. Então não é, eu me arrependo pelos pecados. Não. Eu mudo o meu modo de pensar, eu compreendo, mudo o meu modo de pensar e agora sigo uma estrada diferente. Então mude a mentalidade e observe porque o reino de Deus está muito próximo. Mas cadê que eu não vejo? Ele não é visível. Ele está dentro de você. Para alcançá-lo, só depende de você. Não depende da Terra mudar de planeta de expiação para planeta de regeneração. Cada um de nós tem a sua oportunidade de realizar esse reino em si mesmo. E o que é esse reino dos céus? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, reino divino, reino angelical, reino dos céus. É dar um passo adiante mesmo, é superar o máximo que o ser humano pode fazer. Quem fez isso? Jesus. Ele encarna já como um espírito puro, mais ainda como um espírito crístico, porque há 4,5 bilhões de anos atrás, quando o planeta foi formado sob o seu comando, ele que comandou um número imenso de outros espíritos que idealizaram, que realizaram o planeta Terra. Então, ele já era um Cristo planetário, mas ele vem e encarna e passa por tudo que ele passou e depois ele se deixa imolar numa cruz e depois aparece. Diz, olha eu aqui. Vocês estão vendo? O que eu estou fazendo, vocês podem fazer muito mais. É aquele ditado, onde passa um boi, passa uma boiada. Então, o que o Cristo quis mostrar para a gente no exemplo dele foi, vocês podem isso também. Então, aquele que quiser me seguir, aí tem as condições, estão escritas lá nos evangelhos, né? Quem quiser me seguir, quem quiser. Quem não quiser, continua no encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Essa é a nossa vida hoje. É o círculo de Sansara, né? Então, mas quem quiser me seguir, tome a sua cruz diária. O que é cruz diária? São os nossos deveres. Obedece aos meus conselhos. Ouve o que eu estou falando com atenção. Mas, além de ouvir, deixa isso vir para suas entranhas. Se impregne disso daí. Claro, não dá para servir dois senhores, né? Bom, também não dá para não servir nenhum. Por isso que ele diz aqui, a criatura obedece sempre a alguém. Então, tem sempre alguém a quem nós estamos obedecendo. O que é que o primeiro Adão fez? A lei divina disse, não prove desse fruto. E ele diz o seguinte, isso é o que a lei diz, mas o que eu digo é, eu quero provar do fruto. Não importa o que é que esse fruto significa. O que eu estou exemplificando aqui é a desobediência à lei. Essa lei divina, que lá está representado no próprio livro de Gênesis, é a lei natural que permeia o universo inteiro. Questão 614 do Livro dos Espíritos, aqui abre a terceira parte das leis morais. O que é a lei divina ou natural? A lei divina ou natural, ou melhor, o que é a lei natural? É a lei divina. É aquela lei que é a única que pode garantir a felicidade ao ser humano, para que eles se a seguirem.
Então, a nossa infelicidade, ela advém dos nossos desrespeitos a esta lei. Como é que eu sei se eu estou desrespeitando ou não? Bom, a lei está dentro de você. Tá, mas eu não sei como é que é. Então, usa a regra áurea que o Cristo nos deu. Na dúvida, se coloca no lugar do outro e pensa assim: eu gostaria que uma outra pessoa me fizesse o que eu estou para fazer? Se disser assim, não, eu não gostaria, então não faço. Do mesmo jeito, se você dizer assim, não, eu gostaria muito que alguém me fizesse isso se eu estivesse naquela situação, faça. Porque o que a gente lança para o outro, a gente, na verdade, está lançando para a gente mesmo. E foi isso que Jesus ensinou para a gente. Ele dá diversos exemplos. Ele diz, não fiquem apegados às coisas, não entesorem coisas na terra, porque os seus tesouros da terra, as traças corroem, eles enferrujam. Pensem em entesourar coisas no céu. Aonde que é esse céu? São as virtudes que já existem em nós e que precisam ser desenvolvidas. É a aquisição dos supremos valores da vida. Então, esse primeiro Adão diz o seguinte: eu cumpro a minha lei. E o segundo Adão, o que é que fez? Seja feita a tua vontade, meu pai. Quantas vezes o Cristo disse: eu tenho um manjar. O meu manjar é cumprir a vontade do meu pai. Então, ele foi uma pessoa que se deixou levar a sua vida inteira por este impulso divino. Orgulho? Zero. Vaidade? Zero. Egoísmo? Zero. Nós não vamos zerar a nossa conta da noite para o dia, porque a natureza não dá saltos. A gente sabe disso. Eu não vou deixar de ser uma pessoa orgulhosa porque eu tomei consciência disso. Nem vaidosa, nem egoísta. Né? Ele diz aqui, gradações do caminho. Né? Agora, eu pelo menos posso apontar meu nariz para o lado correto agora. Eu posso me avaliar diariamente e ver onde é que eu descumpri a lei dentro do meu nível de consciência nesse dia que passou. E ficar mais atento, porque a gente precisa quebrar as inércias, que são aquelas coisas que a gente faz de maneira repetitiva. Então, isso que a gente faz de maneira automática e que está em desacordo com a lei, a gente precisa parar de fazer. É como um ventilador. Sabe aqueles ventiladores de teto que gira para um lado e gira para o outro? Quando ele está girando de um lado que a gente quer mudar para o outro lado, o que é que acontece? Ele começa a diminuir, até que ele para e depois ele começa para o outro lado. Vai ser assim conosco. Não vai ser diferente, porque não dá para dar esse salto assim. Então, essas foram as reflexões que me vieram ao ler o texto, né, a essa chamativa de Emmanuel, e finalizando com a última frase dele: é justo refletir sempre quanto a este tema de a quem nós obedecemos, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, nós estamos aqui para sair da autocondenação que nós nos colocamos para a autolibertação ensinada pelo Cristo, colocada nos Evangelhos. O Senhor nos abençoe e nos estimule a esse caminho. Paz e bem.